Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Sandra. Boa tarde novamente, Marcos. Acontece, Sandra. São vários e-mails que a gente tem, né? É, Mas é bom que ele logo avisa, sabe? E a gente gosta muito de, assim, alertar o cursista, porque se vocês entram com um e-mail que não é do domínio da sede, daí não computa a sua presença. Aí a gente já avisa, o cursista já troca e já resolve tudo certinho. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, professora. Boa tarde, Marcos. Boa Tudo tarde, bem com Roseli. vocês? Tudo bem? Eu falei, hoje não teremos encontro aqui no. Pois é. O É pessoal, semana que vem. Sandra, oi, tudo bem? tudo bem? Foi só eu que pensou que nós não tivéssemos encontro? Eu na correria eu nem percebi aquela data lá, eu só cliquei na coisa ali. Tá bom, mas que bom, Eu, deu eu certo. acho que a Sandra também achou que não tinha encontro, né, Sandra? Não, eu sabia que tinha. Eu pensei que você tinha Ah, tá. esquecido de colocar o link. Ah, então, na sexta, eu gosto de fazer isso na quinta. Aí na sexta eu fiz, eu falei, nossa, pronto, tá certinho, né? Já mandei coloquei no Classroom o material para eles poderem olhar se eles tiverem tempo, interesse. Aí eu vi agora que a data estava errada. Mas, enfim, tudo resolvido, né, gente? Deu tempo, todos nós Graças estamos a Deus. aqui. Então, pessoal, nós vamos para o nosso encontro, tá? Nosso encontro de planejamento, onde nós vamos nos aprofundar um pouco sobre o tema um e principalmente sobre o tema 2. Vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides. Então, vamos lá. Bom, este é o nosso encontro formativo, né? Do segundo semestre aí é o nono encontro e é o nosso encontro de planejamento. Nós vamos dar sequência à referência um que nós iniciamos na semana passada, tá? Temática 6, referência um, currículo e aulas do RCO. Bom, combinados. Participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta, e para nós aqui, todo mundo poder falar, ouvir, né? Nós vamos observar também a gestão do tempo, tá, pessoal? Este encontro, gente, ele é bem especial, porque eu gostaria que vocês já começassem a pensar na implementação de vocês. Por isso que eu falei ali a questão da gestão do tempo. Então, eu pensei assim, como nós temos semana que vem para implementar, não sei se nos NREs de vocês é a data da prova do SAEB, eu sei que ela vai ser aplicada de 20 a 30 de outubro. O pessoal da manhã tem um núcleo que a prova será aplicada só dia 29. Então, para este cursista foi bom, porque daí ele vai ter o resto dessa semana, mais semana que vem, para ele pensar na implementação. Então, eu fiquei preocupada também com vocês, então, meio que fiz uma reorganização dentro do nosso roteiro, gente, para a gente hoje pensar já, começar a pensar, começar a amadurecer qual é a aula que nós vamos escolher para fazer essa apresentação, para fazer a implementação de vocês, tá? Então, ó, se vocês observarem aqui, até na própria organização do encontro, nós temos uns 5 minutos de acolhimento, 5 minutos para início de conversa, a questão da prática, que é a fundamentação, que o próprio material aqui do nosso encontro traz alguns exemplos para vocês utilizarem, sugestões, né, para que vocês possam utilizar ou na temática um ou na temática 2, 15 minutos, e o em ação, nós vamos deixar 50 minutos, justamente para a gente poder aproveitar esse tempo agora, para vocês construírem, começar a construir a implementação de vocês, tá? Então vamos lá. Objetivos. Os objetivos do nosso encontro de hoje é aprofundarmos os conhecimentos sobre a referência docente 1, da matriz de referência, da resolução
3037 de 2024. Explorar possibilidades práticas para aplicação da referência 1. Nós temos 2 análises de atividade onde nós vamos poder nos aprofundarmos nesta referência e também, gente, vai servir como uma sugestão para vocês, tá? E, por fim, elaborar o nosso plano de desenvolvimento profissional para esta temática. É o que a gente espera, tá? Que vocês aproveitem aqui o tempo desse encontro. Ele está muito prático, material bem intuitivo, né? A gente vai fazer também uma retomada aí das outras referências que nós trabalhamos, isso tudo para poder dar subsídios para vocês irem criando a implementação de vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo. O nosso mascote, né, o personagem aí que fala, né, que traz esse roteiro para nós, tanto do diagnóstico quanto do planejamento, e está atrelado à referência 1, gente, é o Sherlock Holmes. Personagem aí da literatura inglesa aí do século XIX, né, do século XIX e XX. E uma das características dele era investigar, que é algo que nós também temos enquanto professores. E uma outra característica deste detetive, pessoal, é o seguinte: diante de uma investigação, ele analisar os materiais, né? Analisar as suas provas, no caso, para ele poder desvendar ali, para ele poder propor uma solução. Fazendo uma analogia com a nossa prática, a gente analisa também materiais. A gente analisa materiais na hora que nós vamos preparar a nossa aula, onde a gente procura, né, encontrar um material mais adequado para os objetivos de aprendizagem das nossas turmas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, agora, gente, olha só, vou pedir para a Sandra ler para mim o descritor, tá? Os objetivos e os conhecimentos prévios, porque agora vocês também vão analisar, vocês vão analisar o material, tá? Então, vamos lá, Sandra, leia para nós, por gentileza, tá? Este quadro aqui. Espera aí, professora, eu vou abrir aqui o negocinho. Só os objetivos? Não. O descritor, né? Os objetivos, isso. E os conhecimentos prévios. É o D21. Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Objetivos. Comparar e ordenar números racionais, positivos, representação fracionária e decimal, relacionando a pontos na reta numérica. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Conhecimentos prévios, que é o conhecimento que os alunos têm, né? Compreender, reconhecer que os números racionais não negativos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal e estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Muito bem. Então, agora, né, que nós, muito obrigada, Sandra. Enquanto a Sandra lia ali, né, o nosso material para analisar, nós acompanhamos a leitura. Então, gostaria de perguntar para a Roseli. Roseli, olha só. Opa, saiu aqui. O que você observa, Roseli, de ligação entre esses 3 itens que a Sandra acabou de ler? O que você observa, no caso, como que essas 3 partes, né, elas se comunicam, elas se interligam? Então, o descritor ele fala de reconhecer diferentes representações. Os objetivos é a capacidade que tem de fazer de comparar um conhecimento ao outro, ou articular um conhecimento ao outro.
E também de resolver, obviamente, não só identificar, também resolver. Para isso, você precisa compreender o mínimo ali, né, no caso aqui, né, reconhecer os números racionais não negativos que podem ser expressos na forma racional. Então, assim, a pergunta sua é como que elas se conversam? Seria isso? Qual a ligação, né, a relação entre descritor, objetivos e conhecimentos prévios? Eles estão totalmente alinhados. Existe uma intencionalidade nisso. O descritor, que combina com o objetivo e consequentemente, para que possa haver essa culminância, vamos falar assim, tem que ter um mínimo de conhecimento prévio. Não sei se é essa a forma ou a pergunta que eu compreendi como resposta. Então, eles estão interligados numa intencionalidade, com o objetivo final. Muito bem, isso mesmo, Roseli. Um complementa o outro, e por quê? Porque quando ele fala em conhecimentos prévios, ele coloca no final, o que que a gente pensa? Quando esse professor for trabalhar um outro conteúdo, ele vai buscar o conhecimento prévio que, nesse caso aqui, ele foi construído, né? Então, seria o descritor, que seria reconhecer as diferentes representações de um número racional. E qual seria o objetivo desse descritor? Comparar e ordenar esses números, né? Resolver e elaborar problemas, que nem você falou, não adianta só saber, tem que resolver. E o conhecimento prévio é compreender, é a compreensão de todo esse conteúdo. É do componente curricular de matemática. Mas em história, em sociologia, a gente observa também a questão dos descritores, a questão dos objetivos e dos conhecimentos prévios. Muito bem, Rose, obrigada. Então, dando sequência, gente, né? Nós vamos aqui agora retomar, que é algo que a gente faz sempre, a gente faz com os nossos estudantes, e eu acabo fazendo com vocês aqui durante o nosso encontro, tá? A gente sempre retoma, né? Sempre retoma o que a gente começou a falar, a construir nos encontros passados. Então, olha só. O que fala a nossa referência docente 1? Leia para nós, Marcos, por gentileza. Está com o seu Aí, agora vai. microfone mutado. Tá. Lecionar aulas em consonância com o currículo estadual e com os materiais de apoio ofertados. As características e as necessidades de aprendizagem dos estudantes. Perfeito. Né? Então, assim, essa referência, ela está embasada no quê? Que nós lecionamos aula, né? Em consonância com o currículo estadual e também com os materiais de apoio ofertados. Nós temos o livro didático e nós temos um material que todos nós temos utilizado muito, que é o RCO Mais Aulas, né? Até porque ele também acaba direcionando ali, orientando os conteúdos que caem na prova Paraná, os conteúdos, os descritores que eles selecionam, e nós acabamos utilizando, a gente acaba selecionando o RCO para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais adequada possível, de uma forma mais assertiva possível. E mesmo o RCO, sendo o mesmo para as aulas de sociologia, né? Vamos falar de sociologia, que são vários professores no estado, ele é o mesmo RCO. Ele traz as mesmas abordagens para a Rose, para o Marcos. Só que nós sabemos que a realidade das turmas da Rose é uma, a realidade das turmas do Marcos é outra, né? Então, por isso que ele pede essa referência, ela complementa com o seguinte, né? De acordo com as características e necessidades de aprendizagem dos estudantes. Nós precisamos entender que o RCO, ele é um apoio, uma sugestão, e que nós somos livres para poder alterá-lo, né? Quando a gente achar necessário, para que ele fique ali, para que ele atenda da melhor forma as necessidades de aprendizagem das nossas turmas, tá? E é justamente, pessoal, esta a grande atividade, a principal atividade que vocês terão que fazer neste encontro, nesta temática, que é justamente alterar
né? Transformar, modificar uma aula do RCO de acordo com a necessidade das turmas de vocês. Então, seguindo aqui, tá? Então, olha só, gente, completando, né? Corroborando com o que a Rose falou, com o que o Marcos leu, com o que a Sandra leu lá atrás, quando fez a análise de material, uma das ações básicas nas investigações promovidas pelo detetive era buscar identificar o que levou o seu investigado a cometer tal delito. Então, essa literatura do Sherlock Holmes, eu me lembro, ele não tinha só o objetivo de desvendar o crime, ele tinha aquela questão assim de descobrir a motivação daquele crime. Ah, era herança, vingança, né? Que tornava bastante essa leitura, essa literatura bem assim, bem interessante, com bastante mistérios, né, que prendia o leitor. E, gente, e é justamente, né, fazendo novamente a analogia com a nossa prática, a gente faz isso também. A gente sempre tem uma intencionalidade nas nossas aulas, quando a gente vai abordar. E mesmo, pessoal, que a gente faça isso de forma inconsciente, porque eu tenho certeza que quando a Rose abre ali o material dela, a Sandra, o Marcos, a gente tem ali onde a gente quer que os nossos estudantes cheguem. O que a gente quer que eles façam? Né? No nosso caso, história, né? Eu vou falar mais da sociologia, me perdoem se eu falar alguma coisa que foge, porque eu sou mais. Mesmo nós sendo da mesma área, história, eu vejo assim que a gente observa muitos fatos que aconteceram, a gente quer que os alunos identifiquem, compreendam e relacionem com os fatos de agora. E assim, o pouco que eu entendo da sociologia, que eu estudei na minha graduação, vocês, além de conhecer, vocês são muito de levar os alunos a refletirem sobre as questões sociais, não é? É isso, Marcos e Rose. Então, é mais para refletir mesmo. Olha, a questão das castas lá, como o Marcos apresentou, né, das classes sociais. A Rose falou da questão do Max Weber, que trabalhava a sociedade, embora ele não falasse sobre a violência contra a mulher, mas ele abordava, acho que alguma violência, é isso, né, Rose? Então, é sempre para refletir. E aí, pessoal, vou fazer uma pergunta. E a Sandra, né, que ela traz para nós um outro contexto, que é o contexto do atendimento PAE. A Sandra também tem um contexto que ela trabalha com vários componentes curriculares, mas na ajuda, mas ali na questão do apoio. Então, eu vou perguntar para cada um de vocês, tá, gente? De que modo, pessoal, a intencionalidade da aula de vocês, ela se relaciona às necessidades de aprendizado dos seus estudantes? De que modo? Sandra, Marcos e Rose. Eu acho assim, quando eles conseguem se utilizar da teoria, que ela é científica, e eles conseguirem contextualizar ou perceberem que na vida real deles, eles vivem também esse fato, vamos pensar assim, eu acho que aí houve uma intencionalidade, né? Porque daí saiu da teoria e eles conseguiram perceber essa lógica, por exemplo, uma relação de desigualdade onde eles estão, e eles perceberem que isso não é natural, que não é porque sempre ocorreu na família deles, ou eles viveram assim, que tem que ser assim, né? Que às vezes dá para mudar, que devido a algum fato, devido a algum mecanismo que tornou eles naquele lugar, né, de desigualdade. Muito bem. E Gina, você, Rose ou Sandra? toda aula, toda metodologia, ela tem que ter uma intenção. E você vai preparar aquela aula com uma intencionalidade. E desse modo que você leva ao aprendizado do aluno. Eu penso dessa forma, entendeu? Então, é assim que você vai relacionar com que os alunos aprendam. Então, você levando aquela aula já com aquela intenção,
é mais fácil para que os alunos compreendam a sua metodologia, o que você preparou para eles. Eu penso Muito que bem. eu concordo, assim, essa questão da intencionalidade, que relacionada às necessidades, eu costumo analisar a questão das particularidades de cada turma ou de cada aluno, aí a gente, de uma forma mais genérica, é a turma, né? A gente consegue trabalhar de uma forma mais intencional em relação às particularidades da turma. O mesmo conteúdo e a abordagem, elas são. Você pode entrar em 3, 4 salas, né, durante um dia e você trabalha o mesmo conteúdo de forma diferente. Eu, particularmente, trabalho, porque existe uma informação prévia das particularidades de cada turma que nós, enquanto professores, temos que estar, né, aptos a desenvolver a metodologia ou a forma de trabalho de acordo com a necessidade de cada turma. Então, essa intencionalidade relaciona com a necessidade quando nós conhecemos, principalmente, as particularidades da turma ou dos estudantes, e nós temos que ver e rever, e direcionar e redirecionar todos os momentos. Então, as nossas práticas, elas estão constantemente sendo redirecionadas, ressignificadas, porque existem particularidades e que, embora os segundo anos sejam, devem do mesmo colégio, manhã e noite, é uma diferença gritante e que nós não conseguimos e nós não podemos, na verdade, eu não consigo usar a mesma prática com alunos, por exemplo, do mesmo colégio, do curso de formação de docente de agronegócio, que são um público totalmente diferente. Nossa, perfeito. Gente, eu anotei aqui, tá? Eu fiz alguns apontamentos, anotei aqui algo que eu achei assim, bem interessante na fala de vocês, tá? Vou começar pelo Marcos. O Marcos utilizou, na verdade, dois verbos que eu observo assim que seriam como os objetivos, né? Que o aluno precisa compreender. Quando o aluno compreende aquele conhecimento e faz uma reflexão, ele observa a vida dele, que é para isso que eles estão vindo para a escola, justamente para ter essa emancipação. Então, né, compreende, quando ele não usou essa palavra, mas ele usou assim, quando o aluno percebe, observa no dia a dia dele, na família dele, o porquê que aquilo está ocorrendo, esse é o papel da educação mesmo, né? É propor reflexão, propor mudança. A Rose, perdão, a Sandra, ela fala da intencionalidade. Então, não há como não ter intencionalidade, gente, se a gente não tiver um planejamento, né? Então, essa questão, assim, como a Sandra colocou, a gente precisa ter uma intencionalidade, a gente precisa saber onde nós queremos levar os nossos estudantes, o que a gente quer ensinar, tá? Eu lembrei de planejamento, Sandra. E a Rose falou da questão mesmo que uma coisa está atrelada à outra. Fala de vocês, uma vai complementando a outra, né? Por mais que tenhamos o planejamento, e para que a gente possa atingir o aluno, como o Marx falou, né? E também como a Sandra colocou, a gente precisa ter essa adaptação. Porque eu sei, né? Eu tenho hoje 2/8 e o jeito que eu abordo o conteúdo em um oitavo é totalmente diferente do outro oitavo. Inclusive, vocês sabem que tem turma que às vezes o conteúdo vai e tem turma que o outro é outro ritmo. E a Rose pegou um ponto muito importante, que é a questão, eu tinha ensino noturno no meu colégio, e todos os professores, geralmente são os professores de ensino médio, como disciplinas de filosofia, sociologia, né? Que trabalhavam de manhã e à noite, é gritante mesmo, gente. A realidade, mesmo estando na mesma escola, é gritante a postura, a realidade das turmas, dentro do mesmo bairro, de uma mesma comunidade e de uma mesma escola. Então, isso é perfeito, gente. Vocês vão precisar, pessoal, dessas habilidades que vocês acabaram de falar para vocês fazerem a implementação de vocês. Eu tenho certeza, tá? Que com essa intencionalidade, primeira coisa, com essa responsabilidade enquanto professores que vocês têm, vocês vão fazer excelentes implementações. Então, eu gostaria, assim, de dar umas dicas. Isso que vocês pensaram, que vocês falaram para mim agora, e também os critérios do PDP,
para vocês utilizarem, né? Verificarem esses detalhes para vocês irem construindo essa implementação de vocês, tá? Podemos seguir, gente? Então, agora, gente, olha só. Nós vamos agora para um momento, tá? E deixa eu falar uma coisa para vocês que nós vamos fazer antes deste momento aqui, que eu não consegui fazer na aula passada, tá? Que foi um jogo, que era que a gente teria que trabalhar um jogo do RCO. Então, gente, eu vou colocar esse jogo agora e eu vou pedir para vocês, nós não vamos jogar muito tempo, nós vamos jogar um determinado tempo, acho que 2 vezes de cada. E aí, depois a gente passa, né, para uma outra atividade do nosso encontro, e depois a gente vai analisar as temáticas, tá? Nós vamos analisar esta temática. Então, vamos lá. Já deixei aqui separadinho o link para eu colocar para vocês. Então, pessoal, é assim, ó. Eu gosto de colocar esses jogos, por quê? Porque é até uma sugestão para que a gente possa trabalhar. Então, eu vou compartilhá-lo agora com vocês, tá? Porque ele vai falar de uma forma mais ampla do RCO, que a gente havia começado a trabalhar na semana passada. Então, agora que a gente trabalhou mais um pouco, eu vou fazer esse jogo com vocês, tá? Então, olha só, justamente para auxiliá-los também, gente, na questão da implementação de vocês. Então, vamos lá. Eu vou girar a roleta, vou fazer a pergunta para um de vocês, e aí, assim, se o aluno respondeu de forma assertiva, eu vou eliminar, senão eu mantenho esta pergunta na roleta, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, vou girar. Sandra, ao término de sua aula, onde você está ali atendendo os estudantes, né? O professor regente está lá no quadro, e ao término da aula. Na perspectiva, Sandra, do componente que você está apoiando o estudante, qual a importância de se fazer uma retomada? Assim, bem rapidinha a resposta, tá? Na sua opinião, qual a importância de se fazer uma retomada? Vou ligar aqui. Para que o aluno fixa o conteúdo. Para que o aluno fixe o conteúdo? É. Muito bem, isso mesmo. Na verdade, o que mais além? Tem mais alguma coisa, gente, além de fixar o conteúdo, Sandra, que você vê que é importante em relação à retomada? Bem, eu sempre faço uma retomada para uma reorganização daquilo que foi trabalhado na sala de aula. Para ele, eu retomo assim para ver mesmo se ele compreendeu o que foi aprendido. Mas eu faço mesmo, sempre. Muito bem, muito bem. Então, agora como a Sandra respondeu de forma assertiva, eu elimino a pergunta, tá? Gente, eu achei esse jogo muito interessante, que a gente poderia até usar ele numa sala de aula, porque ele vai eliminando as perguntas que os alunos, né, vão acertando. Vou perguntar agora para o Marcos, tá? Depois que terminar. Marcos, no seu componente, como o para início de conversa, contribui antes de desenvolver o tema com seus estudantes? No seu componente, como o para início de conversa contribui antes de desenvolver o tema com seus estudantes? Então, eu acho que contribui porque sinaliza a eles o tema que vai ser trabalhado, o que eles já sabem sobre o tema, então, tipo, chama eles para o assunto da aula. Eu acho que isso. Muito bem, isso mesmo. E traz ali uma contextualização, né? Uhum. Perfeito. Então, elimino e agora vou fazer uma pergunta para a Rose. Rose,
No contexto do seu componente, cite um tipo de recurso que você utiliza para ajudar a ilustrar um determinado conceito. Eu uso um tipo de recurso. Isso. Eu gosto de usar vídeo ou alguma reportagem sobre um assunto que eu consiga articular, se a época, aos dias atuais. Então, eu gosto de usar essas reportagens, obviamente, de fontes seguras, né? E para fazer essa articulação entre o conhecimento e o dia a dia, ou algo que aconteceu, ou a relação de hoje. Então, sempre um vídeo, um artigo, ou uma reportagem, costumo usar mais reportagem sobre o assunto. Ah, perfeito, eu acho excelente. Inclusive, ajuda bastante os alunos no Enem. Bom, então vamos lá. Sandra, você vai ser a próxima, tá? Já vai aí se preparando. Pensando, Sandra, no componente que você está auxiliando os seus estudantes, tá? Qual a importância da professora e você apresentar para estes estudantes os objetivos de aprendizagem? De apresentar os objetivos de aprendizagem para eles saberem os resultados que eu quero alcançar com aquele conteúdo, para eles já ficarem espertos, saber o que é que a gente vai aprender aquele dia, o que a gente quer alcançar, para eles aprender. Isso, dá um caráter assim, bem pedagógico, né? Ó, pessoal, hoje nós vamos aprender tal conteúdo. Isso aí é interessante, porque você orienta o estudante, não fica com surpresas, não é mesmo? Com isso vocês vão aprender tal coisa, a gente já dá uma direção para o aluno, entendeu? Perfeito, No perfeito. Fundamental 1, Então, a gente é obrigatório ter uma rotina, é chamado de rotina. Você tem que escrever ela no quadro, você tem que ter um cartaz móvel, que vai trocando todo dia, isso aí é obrigatório. Isso aí se perde no Estado, no Fundamental 2, que poderia dar continuidade. verdade, que é uma sequência didática, não é mesmo? É, Isso ajuda o aluno a a saber o que vai entender. acontecer naquele dia, o que ele vai aprender, que são os objetivos. Perfeito. E exatamente. Então, primeiro nós vamos, né? Hoje nós vamos aprender sobre, vou pegar um conteúdo de sociologia sobre as classes sociais. Exatamente, O aham. professor vai passar o conceito, depois nós vamos fazer uma pesquisa. Isso. Até o final da aula, o professor tem que. Perfeito. E eu trabalho isso aí na lousa, que é mais fácil para o Importante. professor. Mas tem professor que ele tem um. Você sabe que professor de criança pequena, ele é o rei do EVA, né? E gosta disso aí. Sim, Então, eles têm aquele tic-tac que vai colocando assim. Eu já trabalhei sim. muito isso aí, mas hoje em dia eu já não sou mais disso. Então, eu vou lá na lousa, que é mais fácil, porque às vezes muda o objetivo do dia, entendeu? Acontece intercorrências, então você apaga. Olha, eu trabalhei numa escola com ensino médio, onde, como nós não temos essa característica do EVA, né, que a gente tem que focar nas características dos nossos alunos, no sexto ano acho que ainda ficaria legal, sabe? Mas a gente chamava de contrato pedagógico. Então, o que que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Entende? Daí tinha os objetivos. Ah, hoje é só aula expositiva dialogada, ou então hoje é uma análise de um filme. Então, isso que você falou tem tudo a ver. Então, nós vamos eliminar, tá? Nós vamos eliminar essa questão porque a Sandra respondeu aí de forma super adequada. Então, agora a próxima é a Rose. A gente já vai terminar já. Rose, no seu componente, ao desenvolver os conceitos, como você os organiza? Eu organizo do maior para o menor, vamos dizer, não sei se seria isso a terminologia, mas o conceito, eu organizo os conceitos. O primeiro conceito que eu acho mais importante para aquele momento, para aquele contexto, para aquela aula, e aí desenvolvo de uma forma, como que eu posso dizer? Como a Sandra falou, eu costumo colocar no quadro
o conteúdo, o que nós vamos trabalhar, e inclusive, depois de algumas aulas do estágio probatório, eu comecei a fazer isso. Organizar no quadro o tempo, a forma que a aula vai ser desenvolvida, tanto tempo para isso, como nós fazemos aqui. E aí, no final da aula, passa-se a retomada e faz essa análise se realmente conseguimos atingir, pelo menos de forma satisfatória, aquilo que foi programado. Então, não sei se era essa forma que foi perguntado, mas no seu componente, ao desenvolver os conceitos, como organizo? De um grau de intencionalidade, daquilo que eu quero atingir. Então, são mais de um conceito, enfim. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do menor para o maior. Do maior para o menor, perdão. Do maior, em que sentido? Do mais complexo para o menos complexo? Da forma qual a intenção o que eu quero que eles aprendam, ou os conhecimentos que eles venham assimilar naquele dia. Então, os conceitos, desenvolver os conceitos, eu estabeleço um grau de prioridades, vamos falar assim, como eu quero atingir. Então, e no final eu faço essa abordagem, qual era a minha intenção e o que efetivamente se consolidou. Ótimo. Muito bem. Então, a última, nós vamos eliminar, e o último jogo, a última questão aqui será do Marcos, tá, Marcos? Beleza. Na perspectiva do seu componente, por que é importante relacionar a habilidade aos objetivos de aprendizagem? Porque, como a gente comentou, uma coisa é relacionada com a outra, né? Então, por exemplo, quando eu lanço o objetivo da aprendizagem, consequentemente, eu preciso estimular o desenvolvimento dessa habilidade, né, desse estudante. Então, o objetivo relacionando com a questão da habilidade também. Muito bem. Pessoal, então olha só. Este jogo, né, nós não fizemos no roteiro passado, nós fizemos hoje, nós fizemos um combinado que eu apresentaria ele hoje para vocês, para a gente ter uma compreensão maior, né, da intencionalidade pedagógica do tema 1 e do tema 2, e uma clareza, como a gente está se aprofundando nos temas, e também entendendo melhor o nosso RCO, eu trouxe este jogo para vocês hoje, foi o nosso combinado, porque nós vamos trabalhar com a taxonomia de Bloom. E mesmo inconscientemente, né, a gente observa que, Karina, eu nunca trabalhei com a taxonomia de Bloom. Pessoal, a gente já faz, quando a gente planeja, quando a gente pensa nas particularidades da nossa turma, a gente usa, né, a gente acaba utilizando alguns conceitos da taxonomia de Bloom. E a partir do momento que nós começamos, né, com esta temática, a entender melhor o nosso RCO, a gente também começa a entender melhor a taxonomia de Bloom. Por quê? Porque o nosso RCO, ele utiliza dela. Pode falar, Rose. Quando você fez a pergunta dos conceitos, quando eu começo do mais complexo para o mais simples, eu estou indo de encontro àquilo que a taxonomia de Bloom estabelece, que é do mais simples para o mais complexo, né? Isso. Mas eu não sei se seria... não sei se... Porque quando eu estabeleço... o que eu quis dizer é assim, os conceitos... Aqui agora você falou da taxonomia de Bloom, e eu associei aquilo que eu disse. E se eu estiver errado, eu quero... né, pode me corrigir. Então, assim, quando eu estabeleço alguns conceitos, e aí vem aquela questão do que o aluno precisa, ou ele deve sair daquela aula com conhecimento, aquilo que ele tinha de conhecimento prévio, perto daquilo que ele recebeu. Dentro de alguns conceitos, eu estabeleço aonde eu quero chegar. No final da aula, eu faço isso, eu fazia isso de uma forma assim, sem expor. E hoje eu entendo, depois de algumas aulas, que eu devo expor a minha intencionalidade de uma forma mais explícita, para que eles entendam também o que eu quero chegar. Então, partindo desse contraponto do que eu faço do complexo para o simples, no que eu espero, então estaria indo de encontro à taxonomia de Bloom?
Então, Rose, quando eu te fiz essa pergunta, eu estava tentando justamente saber qual era o seu conhecimento a respeito. Então, a taxonomia de Bloom, ela faz o contrário. Ela propõe para nós começarmos pelo simples com eles, tá? Depois, Porque, por exemplo, nós vamos ver uma lista de verbos que tem primeiro a lembrança, que eu vejo muito com aquela retomada que a gente faz, ou quando a gente faz a gente faz assim, o para início de conversa do nosso slide, que aí o aluno é exatamente. levado a lembrar, a relacionar com aquilo que ele sabe daquele conteúdo. E aí ele vai, e à medida ele vai aumentando, tá? Do Para mais simples entender. até isso, ao mais complexo. Eu também, Rose, estou aprendendo, não domino a taxonomia de Bloom, tá? Estou aprendendo bastante. Inclusive, quando a gente chegar no final do nosso encontro, eu vou abrir ali o Saiba Mais para vocês. Tem bastante sugestões, porque é um dos temas nossos. No PDP de vocês, o cursista, né? Quem de vocês escolheu a temática 2, ele pede para a gente trabalhar a taxonomia de Bloom. Mas eu já deixo vocês bem tranquilos, pessoal, que nós estamos trabalhando com alguns pontos dela, porque o nosso RCO é baseado na taxonomia de Bloom, ele é todo organizado. Não sei se vocês lembram daquelas atividades que às vezes tem no meio, ele coloca 3 minutinhos. Em história acontece muito assim: aparece uma imagem, pede para eles se relacionarem com o conteúdo que eu estou trabalhando e para eles debaterem entre eles. Já apareceu esse tipo de atividade? Já apareceu, Marco, para Sim, você? Já. Uhum. Sandra, você tinha levantado a mão. Você quer falar? Mas a gente vai ter a escolha, né? É a um ou a 2, né? Isso, a um, o Então tá. tema um ou o tema 2. Então, Um ou tema agora, Sandra, 2. olha, isso. O que que a gente vai fazer agora, Rose, Sandra e Marcos? A gente vai se aprofundar um pouco nessas duas temáticas, tá? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho nós vamos nos aprofundar na questão dessas duas temáticas. A próxima, a gente vai trabalhar bastante a taxonomia de Bloom, tá? Então, agora, gente, se vocês puderem aí ter do ladinho de vocês um papel, uma caneta, que eu vou pedir para vocês analisar um material sonoro que vai trazer neste momento o relato de um professor, tá? Então, nós vamos primeiro analisar e depois nós vamos responder, nós vamos refletir sobre este relato. Então, vamos lá. Desde o início do trimestre, quando apresentei à turma do 7º ano um novo conteúdo, ginástica artística, elementos básicos do solo, percebi que a curiosidade deles era enorme. Assim que mostrei alguns vídeos de apresentações, a sala se encheu de exclamações. Mas, professor, ginástica é para fazer, não para ler. A gente vai ver vídeo pelo menos? A curiosidade era grande, mas a expectativa de movimento tornava difícil manter a atenção. A empolgação estava ali, pulsando, mas sem direção. Comecei explicando os fundamentos da modalidade: força, equilíbrio, coordenação e controle corporal. Mostrei imagens, descreve posições e pedi que observassem os detalhes dos movimentos dos atletas. Em poucos minutos, porém, a sala se transformou em um turbilhão de vozes e gestos, uns tentando imitar as posturas sentados, outros debatendo quem conseguiria fazer um rolamento melhor. As perguntas surgiam em sequência, atropelando minhas respostas. Professor, o que é um rolamento carpado? E se a pessoa cair, perde ponto? Tem como fazer isso na cadeira? A curiosidade deles era encantadora, mas a falta de foco fazia a explicação se perder entre risadas e interrupções. Enquanto observava aquele cenário caótico e, ao mesmo tempo, cheio de vida, percebi que o desafio não estava em despertar o interesse, isso eles tinham de sobra, mas em transformá-lo em escuta e atenção. Ensinar ginástica artística ali significava muito mais do que falar sobre movimentos. Era explorar minhas habilidades criativas e sensibilidade para encontrar a melhor forma de aula para eles. Muito bem, pessoal. É, eu quero fazer uma pergunta agora, eu vou direcionar esta pergunta para o Marcos, tá? Gente, a primeira, assim, vocês conseguiram entender bem? Vocês querem que eu repita novamente o relato? O que que vocês acham? Tudo ok? Ok. Tá.
Marcos, então olha só. Quais são as características e necessidades de aprendizado desta turma, a partir do que você ouviu no relato do professor? Tá. Então, acho assim, o início foi o início de conversa, né, a aula do professor. Então, ele colocou lá algum problema, alguma situação, e aí, a partir disso, os alunos foram estimulados a perguntarem, curiosidades mesmo, né, do dia a dia deles, que eles não conheciam sobre o tema. Então, eu imagino que nesse contexto, o professor despertou neles a curiosidade do tema. E aí, pensando, Muito, às vezes, na taxonomia de Bloom, seria o início, né? Seria o mais simples ali, jogou ali o contexto, para que eles falassem várias coisas, né? Para depois deixar mais complexo e falar um termo mais técnico, né? muito bem. Eu achei importante, faz sentido o que você falou, eu também observei isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. No relato do professor, ele viu que a atividade dele parece que não deu certo nesse momento. O que que você acha? O que que você faria no lugar dele, Marcos? Ele trouxe a questão da ginástica rítmica, mostrou ali para os alunos, daí os alunos ficaram bem motivados. Mas, assim, se fosse você, no caso, né? Porque eles começaram a perguntar tanto ao mesmo tempo que eles perderam o foco daquela explicação. No seu caso, o que que você faria? Olha, olhando assim para a prática, realmente o que acontece, acontece isso mesmo, né? No primeiro momento da aula, quando você lança algo assim diferente, algo curioso, a tendência mesmo é que se eles se motivem ali naquele momento, é que eles perguntem aleatoriamente, né? Isso acontece. Aí depois disso, aí seria o momento, né, de aí fazer os combinados, né? Daí cada um falar por vez, fazer a sua pergunta, aí depois, né, ouvirem a aula mais técnica, né, mais científica sobre o tema, para que daí eles fossem compreendendo realmente como que funciona e tudo mais. Mas eu acho que de início, eu acho que é isso mesmo que acontece na prática, no começo mesmo da aula, eu acho que é isso até importante, porque sinal que eles se motivaram para, né, perguntar sobre aquilo também. Aham, muito bem. E olha só, a Rose falou da intencionalidade pedagógica, né? Que ela está falando agora para os estudantes dela, a intencionalidade pedagógica. E se esse professor, tá? Isso é para todos, para o Marcos, para a Sandra, para a Rose, fiquem à vontade para responder. E se esse professor, antes de abordar essa parte teórica ali da ginástica rítmica, se não me engano, ginástica de solo, ele fizesse esse combinado com a turma ou já apresentasse a intencionalidade? Olha, pessoal, eu vou passar para vocês agora um conteúdo, que é um conteúdo de ginástica, mas a ginástica ela também tem uma teoria, ela tem uma parte técnica, e agora, nesse momento, nós vamos aprender a parte técnica. Nesta aula, nós vamos conhecer a parte técnica, uma outra aula, nós vamos lá para a quadra. O que que vocês acham se ele tivesse tido esta abordagem, né? Vocês acham que isso é uma intencionalidade pedagógica? Ter passado para os estudantes, na verdade, ele tinha intencionalidade pedagógica. Então, vou reformular aqui a pergunta. Talvez você falar isso, fazer o que a Rose até sugeriu. Ah, eu vou falar, eu falo para os meus estudantes agora sobre a intencionalidade pedagógica. O que que vocês acham? Deixar explícito, né? Eu acho que naquele momento, quando ele fala que percebeu, e eles ficaram empolgados, a partir daí houve vários questionamentos, né, nesse caso que foi relatado nesse áudio. E aí, só questionamentos sem direção, muitas informações, e aí ele teve que dar organizar aquele momento e dar uma, como é que eu posso dizer, uma redirecionada, uma organizada na prática, que ele retomasse vamos falar, o controle da situação. Se ele tivesse deixado de uma forma explícita as fases do que iria acontecer, provavelmente não teria acontecido toda esse desconforto, não, mas essas intercorrências no meio e de forma com que ele conseguiu reorganizar a situação. Então, realmente é importantíssimo você passar os caminhos que você pretende percorrer, as direções que você pretende passar, enfim, porque os alunos já
já entendam isso de forma prévia. Isso eu acho que é importantíssimo para que os objetivos fiquem melhor, alcance melhor, que a gente alcance melhor o objetivo e que fique mais claro, esses objetivos fiquem mais claros. Esse professor, ele abriu o slide, Isso, professora? ele passou um vídeo, lembra? Ele passou um vídeo, os alunos queriam fazer, os alunos ficaram super Mas motivados, já queriam fazer. ele inflamou a sala, né, professora? Sem uma E direção, você né? acha isso ruim? Hã? E você acha isso Mas ruim? ele Ele começou inflamando, motivou, né? ele começou inflamando a turma. Ó, vou falar uma coisa para você. Iniciar a sala com texto na lousa. Ele iniciou com um vídeo já mostrando as técnicas da ginástica, entendeu? Ele ele inflamou a aula dele, entendeu? Porque os alunos são muito ativos. O professor, por isso que eu te falei da intencionalidade. Isso. Mas você. Pode terminar. Ô, professora, quando você vai planejar uma aula, você planeja ela pensando nela já acontecendo e pensando Isso. em você. Pense em você. É a mesma coisa de avaliações. Pensa na sua avaliação e pensa em você, corrigindo as suas avaliações. Você pensa no aluno e pensa em você também. Entendeu? Então, essa é a intencionalidade do professor. Mas você, pelo relato dele, você acha que ele percebeu que os alunos estavam motivados ou inflamados? Pelo relato dele, ele disse que os alunos estavam motivados para ele falar bem da aula dele, que ele não é bobo. Ele vai falar, ele vai falar que Sandra. estava motivado, mas esses alunos estavam tocando fogo na caixa d'água. Pode ser a turma que for. Mas a gente consegue diferenciar, né, Sandra, quando eles estão realmente motivados e quando eles estão assim, digamos assim, quando vira uma indisciplina e o professor fala que eles começaram a fazer perguntas a respeito das atitudes ali da ginástica, né? Mas a aula poderia ser melhor. Ah, sim, assim, talvez ela poderia ter focado, poderia ter não perdido o foco naquele momento, né? Por conta do que eu concordo com você, da questão da intencionalidade pedagógica ali no início, ou de repente combinar com a turma, olha, pessoal, explicitar. Nós vamos toda e qualquer ação humana, gente, tem uma base científica. Eles acham, quando eu falo para eles, pessoal, vocês acham que a professora não estuda os cientistas da educação? Como que o cérebro aprende? Né? Então, tudo é ciência no nosso mundo. Então, talvez se ele tivesse, né, passado isso, como é o que a Rose falou e você falou também. Eu só não achei que ele inflamou, tá? O Marcos está com a mão levantada. Vai lá, Marcos. Então, é difícil, né? Porque cada professor tem um olhar diferente. Então, isso é normal, né? Eu acho que isso que enriquece o processo mesmo, né? Verdade. Mas, por exemplo, pensando para a educação, né? É igual a história lá do Piaget, né? Então, por exemplo, estava dando a sua aula, os alunos estavam tudo quietinho, aí de repente entra uma borboleta dentro da sala, e aí os alunos começam a querer saber sobre borboleta, né? Como que elas voam, por que elas voam, né? Por que elas são assim. Então, o professor ali no estudo de caso ali, eu acho que às vezes pode ter sido a intencionalidade dele também, né? Porque, como era o início do tema, do assunto lá, fez com que os estudantes se motivassem para aquilo. Eu acho que foi proveitoso. Né? Aí depois vai caber a coordenação do professor de readequar certinho ali para depois da sequência científica da aula dele, né? Mas eu concordaria com a ideia dele, eu acho que é interessante, porque hoje é tão difícil os alunos se motivarem, né? E se os alunos começaram a perguntar, é porque eles se motivaram. Então, acho que já é um bom início. Legal, gostei de duas coisas, Marcos. Essa ideia de cada um aqui da sua opinião, isso que é muito bom, né, gente? Isso é enriquecedor, porque é nas diferenças aí que a gente vai se construindo, vai trocando figurinhas. E você falou algo agora no final, que é o que acontece com a gente, não é mesmo, pessoal? Quantas vezes a gente já abordou um tema, fez algo que a gente pensou, puxa, da próxima vez eu vou fazer diferente. Então, eu acho que você fechou aí com a cereja no bolo, que nós não, que a gente não perca, e acredito que esse professor também, essa capacidade nossa de sempre refletir,
né? Ah, tem turmas que você quer que eles realmente reajam, né? São turmas mais apáticas. Então, assim, ele entrou com essa atividade e aí ele percebeu, né, que eles fugiu um pouco do foco e então ele pode agora, a partir das suas próximas aulas, refletir e ajustar ali o que precisa ajustar. Mas isso não significa que a aula dele não tenha sido boa e que realmente tenha atingido, né, os alunos. Bom, pessoal, agora eu vou pedir para vocês abrirem uma aula do RCO, tá? De preferência, aquela aula que vocês abriram no encontro passado. E eu vou solicitar, né? O nosso RCO, aqui o nosso material, vai solicitar para vocês, vocês vão analisar essa aula e vocês vão ter uns 2, 3 minutos para isso, e depois vocês vão compartilhar com a gente sobre qual momento dessa aula do RCO, você faria adaptações pensando neste contexto, do contexto que a gente acabou de conversar, tá? Então, assim, nós vamos abrir uma aula do RCO, e aí vocês vão compartilhar aqui com a gente quais adaptações, em qual momento dessa aula vocês fariam uma adaptação baseado, pensando aí nesse contexto que ocorreu. Sandra, você tem acesso a alguma aula do RCO? Não. Não? Tá. Então, Sandra, olha, se você quiser também dar, você já acabou falando, mas se você quiser depois também dar uma outra sugestão, o que que o professor poderia fazer, né? Você, no lugar desse professor, o que que você poderia fazer para Hum. adaptar, né? Pensando ali no contexto da aula que a gente acabou né, de ouvir o áudio, tá bom? Então, Uhum. você se baseia no áudio, tá? Tá. Então, pessoal, ó, são 7h10, 7h12. A gente compartilha, tá bom? Pessoal, vocês estão ok?
Rose, Marcos, Sandra. Só um minutinho, que eu estava Ok. pegando a que eu tinha separado para alimentação, aí não deu muito certo, eu voltei aqui no Excel, mas já estou terminando. Identificar. Tranquilo. Mais uns 2 minutinhos, então, tá? Professora, vai para escrever ou para falar? Escreve nas mensagens? Oi, Sandra. É para escrever ou vai falar? Vocês vão falar, tá? Vocês vão ter 1 minutinho Uhum. para falar, tá? Você já terminou? Já tá ok? Já. Porque eu vou falar sobre o do áudio, não é? Isso. Professor, é do áudio ou do slide que é para a gente selecionar? Porque a Sandra não tem acesso, Ah, tá. Beleza. Entendi. a Sandra não tem acesso aos slides. Ah, tá. Desculpa. Tranquilo. Professora, mas o slide é o que está lá no Class? Não, esse é uma aula do RCO, Sandra. Por exemplo, eles vão abrir o RCO deles de sociologia e pegar um slide, entende? Ah, Do conteúdo de entendi, sociologia. entendi. Tá? Então, vocês estão prontos? Ok? Em Marcos, ok? Rose, ok? Sim? Ok. E você, Rose, conseguiu Sim. terminar? Então tá. Só fechar aqui. Não, tá ok. Então, gente, ó, como nós estamos, né? A gente tem o nosso tempo, a gente tem que ainda trabalhar a temática 2. Eu vou colocar um cronômetro, então cada um vai ter 1 minutinho para falar, tá? Então vocês vão falar o porquê vocês mudaram e pensando, né, qual parte vocês alteraram e o porquê, tá? Então, quem quer começar? Pode ser você, Rose? Pode ser o Marcos? Já Pode. Pode terminou? ser Aham. Pode você? ser, Então Rose. vamos lá. Marcos, eu vou soltar o cronômetro, tá? Então Tá. vamos lá. Então, eu peguei uma aula que falava dos clássicos da sociologia, e daí, em específico, o Emílio Durkheim. E aí, dos slides, onde começa a contextualizar quem é ele, depois tem um slide que fala do objeto de estudo dele, né? Que é uma coisa super importante aí para entender a sociedade a partir disso. E aí tem uma problemática dos autores da sociologia que se questiona, né? Quem é, né, vamos dizer assim, o mais importante? É o indivíduo ou é a sociedade? Nesta relação de poder, né, de influência e tudo mais. E o Durkheim é a questão da sociedade. Então, segundo ele, é a sociedade que interfere no individual, né? Aí, assim, o slide, ele tá muito textual, daí eu iria fazer, tipo, uma brincadeirinha, igual o professor fez lá no começo, colocaria quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para dar a entender, ou é a sociedade ou é indivíduo. Então, faria os alunos ficar ali meio eufóricos, e aí depois eu contextualizar para o olhar do autor. Acabou já. Muito bem, muito bem. Trazendo de forma mais lúdica para os estudantes. Isso, porque daí o Durkheim Muito bem, trabalha muito a questão da biologia, né? Daí acho que seria interessante jogar isso. muito bem. Então, quem é a próxima agora? Rose ou Eu. Sandra? Eu. Vai Pode lá, ser eu. Rose, eu vou É, soltar. eu escolhi a aula 35, Ideologia e Dominação, e eu estou trabalhando esse conteúdo já, porém essa aula ela é uma aula muito extensa. Ela tem o objetivo, por exemplo, de compreender o conceito sociológico da ideologia e também entender como a ideologia ela atua enquanto dominação da sociedade. E lá, ela tem os slides são muito extensos quando trata dos conceitos
os conceitos sociológicos dos clássicos. Eu achei muito extenso, porque no final ele tem uma atividade bem interessante, onde traz uma reportagem de uma decisão da justiça e faz um paralelo com uma situação de dominação, e ele traz também a mídia como ideologia. Então, essa aula ficou muito extensa, quando tem que ser analisada a questão sociológica na visão dos clássicos, e também quando se tem que analisar a mídia enquanto ideologia, né, ou as formas de dominação, e essa relação com o consumo. Então, no final, a retomada, por exemplo, de 3 itens, eu deixaria um só que daria para trabalhar de uma forma mais objetiva, e eu tenho certeza que os alunos compreenderiam, a aula ficaria mais leve. Então, por exemplo, o objetivo aqui, aliás, a retomada, compreender os conceitos sociológicos da ideologia, segundo os clássicos, Marx, Engels, enfim, né, Durkheim e Weber, entender também como a ideologia atua enquanto forma de dominação. Nessa aula retomada, ela não fica aqui no final dos outros clássicos, ele coloca ali dos clássicos mesmo só o Marx, e a análise também do Engels. E, então, assim, eu achei uma aula muito pesada, com muitas informações, um assunto extremamente importante, que é essa questão da ideologia, da dominação, porém, é muito extensa, professora. Nossa, passou Daí faz você tempo, né? diminuiria, é isso? Você diminuiria? Como que você, o que que você faria? Desculpa, Oi, eu não consegui. Qual seria a prof? sua mudança? Oi, tá ouvindo? Prof, eu não Oi. estou ouvindo. Ué, tá ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Tá mudo para mim. Eu? Sim. Ué, que estranho. Acho que é só para você que tá mudo. Você tá ouvindo? Tá. Então faz assim, eu vou passar para Sandra. Você Melhorou? me ouviu, professor? Ouvi perfeitamente. É que deu uma travada, eu achei que você não tivesse me ouvido nada. Não, eu ouvi. Assim, eu só fiz a pergunta seguinte: o que que você mudaria? Você mudaria os conceitos? Assim, como eu não entendi, Eu você mudaria o resumiria, slide? eu deixaria, ali tem os conceitos, ele está tomando, assim, são vários slides sobre os conceitos. Eu deixaria de uma forma Entendi. simples, mais condensada a questão dos conceitos. Muito bem. Ótimo, tá ótimo. Você, Sandra, vamos lá. Professora, como o professor começou pelos slides, eu iria começar de uma forma diferente. Eu ia trazer um impresso com imagens, porque a imagem chama a atenção do aluno dos passos lá da ginástica rítmica, com assim tópicos explicando aí para os alunos colar no caderno. Aí nós iríamos ler, contextualizar sobre cada passo lá, colocar os alunos para ler, eu ia explicar, eles lendo, né? E até convidá-los assim para fazer alguns passos daquele. Então ia ser o inverso, no lugar de começar pelo vídeo, começar por leitura e explicação, a contextualização daquele conteúdo. E deixar o vídeo mais para o meio ou mais para depois. E escrita também. Aí depois para levar eles para a quadra, né, para fazer. Então é diferente, o contrário eu ia fazer, né? Essa ia ser a diferença que eu ia fazer. Muito bem, pessoal. Obrigada pelas colocações de vocês, todas muito pertinentes, né? E é isso mesmo, a gente tem que ter esse olhar mesmo para transformar, para modificar. Não é porque é o RCO que está ali, que ele está pronto, que a gente não pode mexer, né? E ter esse olhar sempre pensando nas nossas turmas, tá? Então, assim, parabéns, todas as falas de vocês foram de acordo, bem assertivas. E agora a gente vai passar para a temática 2, onde a gente vai abordar a questão, né, da taxonomia de Bloom, tá? Então, vamos lá. O meu slide, eu não sei se é a minha internet, né? A Rose comentou, agora sim. E antes, Afonso, voltou Travou, aqui. eu não sei se vocês me ouviram, enfim, a minha Não, travou, eu não ouvi. ouvi vocês. Não, eu ouvi você. Todo mundo ouviu? Eu ouvi você certinho. Talvez no retorno que deu um delay na hora da minha fala, tá?
Então, assim, pessoal, ó, dando continuidade ao nosso encontro, tá? O que que nós vamos ver agora? A gente vai passar para a taxonomia de Bloom no tema 2, mas antes, o que que a gente precisa entender? Na verdade, relembrar, né? Retomar. A situação analisada nos faz rememorar um tema já explorado nas nossas formações e que pode auxiliar o professor em como superar esses desafios. No caso ali do desafio do professor do áudio anterior, tá? Que é algo que acontece com a gente, que é a questão da gestão da sala de aula, né? Cada um de vocês ali foi dando exemplos do que faria para mudar em termos do RCO, né? Em termos da abordagem pedagógica, mas nós também podemos levar em conta, gente, o que a gente já estudou nos nossos outros encontros, que é a questão da gestão da sala de aula, o ambiente de sala de aula, relação interpessoal, layout de sala de aula, e o último, gente, e super importante, a questão da estratégia de ensino. Né, que nós podemos ter aí o melhor ambiente de sala de aula, nós podemos ter a melhor ferramenta educacional, os melhores computadores, mas se nós não tivermos uma intencionalidade, um planejamento, né, uma estratégia de ensino bem aliada, bem afinada com a nossa intencionalidade pedagógica, daí nada adianta. Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho da taxonomia de Bloom. Eu vou pedir para o Marcos ler para nós. Você faz a gentileza, Marcos? Sim, professora. Taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. A intenção é sistematizar o que queremos que o estudante aprenda, do mais simples ao mais complexo. Desse modo, nos dá um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos estudantes. Suas dimensões cognitivas vão da memorização, que é o estágio mais simples, até a criação, que é o mais complexo. Isso, muito bem, Marcos, muito obrigada. E aqui, gente, nós temos, tá, as dimensões cognitivas do conhecimento. Alguns de vocês já trouxeram alguns aspectos da taxonomia de Bloom, e às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, tá? Quando a Rose fala de explicar o porquê da intencionalidade, né? O Marcos falou ali do início, de levar os alunos, a gente falou no início do encontro da questão da retomada, de trazer na memória, que seria a lembrança. Então, aqui são as dimensões cognitivas, que eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente acabou falando delas, vocês também acabaram falando delas, tá? Então, olha só, sempre do mais simples ao mais complexo. Lembrança, depois compreensão, aplicação, análise, avaliação e, por último, criação. Você só cria quando você tem condição, você tem as ferramentas para criar, não é mesmo? Então, os exemplos que vocês deram aí durante o encontro, gente, eu consegui identificar alguns aspectos da taxonomia de Bloom, tá? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa estudar mais essa teoria, verificar, agora que a gente tem um olhar mais sistematizado, mais consciente do RCO, de como esses slides estão preparados, isso tudo vai nos dando ferramentas para que a gente possa desenvolver aulas cada vez mais assertivas e que atinjam nossos alunos. Bom, agora nós vamos pensar nisso que a gente falou, no que o Marcos leu, no que eu conversei com vocês, analisando este contexto, tá? Então, olha só. Agora nós vamos observar o relato da professora Marla Maria. Eu pedi, até peço desculpas, pedi para vocês pegarem um papel, uma caneta antes, para vocês anotarem alguma coisa aí do áudio, tá? Que vocês acham que é importante. Então, eu vou soltar o áudio agora. Ao assumir o 8º ano, percebi logo o maior desafio da turma. Muitos alunos tinham dificuldade de leitura e interpretação de texto, o que tornava o ensino de história ainda mais complexo. A sala era barulhenta, com cadeiras rangendo e muita conversa. Alguns estudantes falavam entre si durante as explicações, outros olhavam para o chão ou para fora da janela, e havia aqueles que sequer abriam os livros. Uma de minhas aulas tratava sobre a economia cafeeira,
mostrou claramente o quanto era difícil para eles compreenderem as informações, mesmo quando lia os slides em voz alta. Cada tentativa de abordagem parecia revelar novas barreiras. Ao pedir que lessem um conteúdo do slide, percebi expressões de confusão e frustração nos rostos de muitos alunos. Alguns liam mecanicamente sem conseguir conectar os fatos, outros desistiam antes do fim do parágrafo pedindo para outro colega ler. Enquanto observava lendo, sentia a tensão entre o que eu queria ensinar e o que eles conseguiam absorver. Cada aula parecia levantar mais perguntas do que respostas. Como despertar interesse? Como fazê-los perceber que a história fala também de pessoas como eles? Havia momentos de silêncio carregados de expectativa, e outros de agitação, em que parecia impossível manter a atenção de todos. Eu sabia que o caminho não seria simples e que cada pequeno avanço dependeria de paciência, criatividade e muita escuta. Esta turma se tornava, a cada dia, um desafio vivo. Pessoal, então assim, a partir deste relato, eu gostaria de fazer essa pergunta para a Rose. Quais são as características e necessidades de aprendizado desta turma, Rose? Teu áudio, você está mutada. Perdão, desculpa. Primeiro que ficou claro no início que eles têm uma dificuldade de leitura e interpretação, que é fundamental para sem leitura e sem interpretação não tem compreensão. Também isso estava associado, né, agravava-se ainda pela questão da indisciplina. E existia um abismo da professora entre o que eu quero ensinar e o que eles conseguem aprender pelo conhecimento prévio, ou pela situação, ou pelo contexto ali, o que eu quero, o que o professor quer passar e que os alunos eles conseguem entender. Então, existia de acordo com o relato, na minha percepção, um abismo. E também fazer com que eles entendam, compreendessem que o sentido de por que eles precisam ter conhecimento daquele conteúdo de história, vamos dizer assim, e eles não conseguiam associar com a vida deles. Então, eles não conseguiam, pelo relato, fazer essa relação daquilo que estava sendo ensinado com a vida cotidiana, ou o contexto de vida deles. Então, as características... bom, o que é a pergunta no final mesmo? Isso, quais são as características e necessidades de aprendizado? Então, diante de tudo isso, né, diante dessa dificuldade, dessa disciplina, do abismo que está entre o que eu quero enquanto professor e o que eles estão aptos para receber, e que eles consigam também entender a necessidade, há uma necessidade de estabelecer uma metodologia peculiar para aquele contexto. Então, entra naquilo que nós falamos lá no início. Criar uma metodologia que atenda e que, de certa forma, organize, no primeiro momento, é claro, faça-se a gestão, todo esse processo aí, para que, primeiro, você tem que estabelecer uma ordem, e aí, a partir daí, tentar passar algum conteúdo científico, mas antes, sem disciplina, sem uma gestão, não fica difícil, não que não seja, mas fica difícil para o meu entendimento. Isso, uma organização, né? Sim. Muito bem, então olha só, agora eu vou pedir para vocês três, tá? Que vocês indiquem um verbo da taxonomia de Bloom para estimular nos estudantes uma habilidade não desenvolvida por eles. E vocês vão justificar. Vamos só fazer uma retomada. A Rose colocou, né? Fez ali, ela fez uma análise, né? Daquele áudio, e ela falou que os alunos não sabiam ler, não sabiam interpretar, eles não tinham a ideia, né? Não viu a importância daquele conteúdo para as suas vidas. Até a professora relata que eles não sabiam que eles também são sujeitos históricos, né? Havia indisciplina, sem aquele momento do respeito com o colega lendo, outros desistiam de ler. Então, olha só, pensando nos verbos que eu passei, tá? Agora nos slides anteriores. Eu gostaria, e eu posso voltar no slide com os verbos, pode ser? Para auxiliar vocês? Eu gostaria que vocês escolhessem um verbo
e vocês me justificassem esse verbo, para que vocês, vamos supor que a turma de vocês, qual intervenção vocês fariam? Vamos lá, gente? Quem quer começar? Sandra? Compreensão, Compreensão? Por quê, Sandra? porque eles têm dificuldade de leitura e compreensão de texto. Vai ter que voltar, apesar que aí, porque aí começa, uma escadinha, né, a taxonomia, né? De Bloom. Isso. Então, eles têm dificuldade de leitura e compreensão e já estão no 8º ano. Vai ter que fazer trabalho de leitura e compreensão. Então, vai ter que alfabetizar esses alunos. E também você consegue observar que talvez precisaria, para esses alunos, uma compreensão da aula, da intencionalidade da aula? Uhum. Muito bem. Marcos? Oi? Comudo de novo. Professora, Oi? às vezes o problema ali, então, acho que era a própria professora, porque era um IA, né, pelo jeito ali, né, brincadeirinha, né, porque eu acho que o contexto ali era uma professora, não era real, né, que eu vi no áudio ali, as questões, era uma inteligência artificial, né, mas Isso. colocando assim para a prática, eu acho que os estudantes, a questão da aplicação, então, falando da questão do café, então, às vezes poderia contextualizar... Oi? Às Oi? vezes, sim. Poderia contextualizar a questão do café, lá da mãe, da avó, alguma coisa assim, para eles conseguirem compreender, né, que o café ele está na mesa nossa, que faz parte do contexto brasileiro e tal. Eu acho que essa questão da aplicação eles não conseguiram, né? Assim como às vezes aquele outro professor ele conseguiu fazer aquela muvuca na aula e os alunos se interessarem, a questão do café não conseguiu. Eu acho que faltou Então, mais aplicação. qual verbo, então? Essa intencionalidade da professora que faltou, onde que ela pegaria, no caso? Qual que seria o objetivo dela? Em Eu qual acho desses verbos da taxonomia de Bloom? a aplicação. A aplicação. Isso. Tá, entendi. Muito bem. Rose, você está ouvindo? Você quer falar agora? Acho que a Rose saiu, né, gente? Ela acabou saindo. Bom, pessoal, então, olha só, nós vimos aqui, tá, de uma maneira assim mais resumida, né, o que seria a taxonomia de Bloom. Embora a professora reitere com vocês que a gente tem trabalhado a taxonomia de Bloom dentro dos nossos slides, tá? Então, o que a gente sugere, pessoal? Isso são dicas que é para mim, para vocês, né? Que a gente sempre está nos aprimorando, tá? A cada aula planejada para os seus estudantes, a gente focar no contexto das nossas aulas, nas suas características, que é o que a gente, né, sempre tem conversado. Rose, você caiu e voltou. Você quer fazer a atividade que eu pedi para vocês verem um verbo? Identificarem um verbo? Eu usaria aplicar ali, né? Primeiro aplicar primeiro, gestão, enfim, né? É o que eu perdi também, ficou muda, eu não sei o que, mas eu usaria aplicar. Tá, em relação. Só que assim, pessoal, uma das coisas que a gente precisa compreender é que aqueles verbos é em relação ao estudante, tá? A professora teria que desenvolver uma atividade para que os alunos aplicassem aquele conhecimento, entende? Então, é nesse sentido. Então, por isso que ele sai do mais simples e vai para o mais complexo. Entendi. Tá? Então, assim, agora entendi. Então, assim, aquilo ali é como se fosse os estágios de aprendizagem do estudante, o que ele vai fazendo com o conteúdo, tá? Mas, assim, pessoal, a gente já está encerrando, a gente começou até um pouquinho mais tarde que das 6h10. Professora, mas percebeu que a taxonomia de Bloom, as 49 técnicas de Lemov, querendo ou não, a gente trabalha Isso. sem intenção, mas a gente trabalha. Sim. Quando a gente começa a ler
sobre eles a gente trabalha, né? No Isso. nosso Aham. planejamento. E tem coisas, Sandra, que a gente faz de forma inconsciente, né? Que quando É você prepara isso, uma boa aula, tem uma boa tem uma excelente intencionalidade, isso, Quando eu isso a comecei a gente vai. estudar Lemove, eu falava assim, gente, mas isso aqui eu faço. Aí eu falava, gente, mas isso aqui eu trabalhei. E daí a gente vai indo. É igual essa taxonomia de Bloom, né? A gente Isso. lendo sobre. Porque eu já estudei, teve um tempo que a gente estudou sobre a taxonomia, né? E Uhum. a gente, igual você falou, inconscientemente a gente faz, né? Isso. Aí você imagina agora, a gente tendo através dessa formação, análise do RCO, a gente tendo consciência, o quanto a gente pode melhorar e deixar as nossas aulas ainda mais assertivas para esses estudantes, tá? Então, assim, gente, algumas dicas para a gente, não só para a nossa implementação, tá? A cada aula planejada, a gente focar no contexto das nossas aulas, perdão, das nossas salas e nas suas características, como vocês falaram. Tem a taxonomia de Bloom como perspectiva na hora de elaborar suas estratégias de ensino. E ao planejar sua aula, né, lembre das necessidades de aprendizado dos seus estudantes. Então, são itens, são pontos, pessoal, que a gente precisa levar aí para sempre. Tá? Igual a história da recomposição de aprendizagem, né? Que eu falei para vocês que ela veio para ficar. Não é só em momentos de SAEB, né? É algo que a gente sempre vai ter que retomar com os alunos, com os estudantes, para que eles realmente consigam aprender de forma adequada, tá? Então, assim, pessoal, agora é o momento do PDP, tá? Já são 19h40. Então, o que que eu sugiro a vocês? A gente já passou do nosso tempo mínimo, a gente já está chegando no tempo máximo. Então, eu vou ficar aqui. Se vocês estão tranquilos para realizar o PDP, vocês estão liberados do nosso encontro. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a qual temática fazer, como fazer, alguma parte do PDP que não entendeu, eu estou aqui, tá? Então, assim, a gente discutiu bastante. Antes, ó, abrindo aqui no Saiba Mais, tem bastante informações da taxonomia de Bloom, tá, gente? Eu vou até colocar, tem lá nos slides para vocês, eu já coloquei os slides lá, mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, tem bastante informação, ó, para a gente poder, né, estudar, ficar mais por dentro. Então, tem tutorial também do nosso RCO, tem um artigo sobre a taxonomia de Bloom, tem 2 vídeos, tá? Aqui, ó, domine a taxonomia, lá na outra página também. Tem as dimensões do processo cognitivo, tem também as possibilidades pedagógicas, metodologias ativas, 12 estratégias para facilitar o aprendizado. Então, são sugestões que podem aí ajudar vocês na implementação de vocês. Certinho? Certinho. Gente, alguma dúvida em relação à construção do PDP para implementação ou a própria implementação? Professora, é só uma dúvida. Como Oi, é a alteração pode. do RCO, para a gente propor uma parte de uma aula explicativa mostrando os slides, porque geralmente a gente trabalha mais alguma atividade prática, né? Alguma Isso. atividade com os alunos. Aí agora, como é a questão dos slides, então a gente tem que mostrar esses slides lá na hora da aula, como que é? Isso. Olha só, eu preciso verificar na prática essa mudança, porque o slide eu vou ter ele. Tem um campo, eu vou ter acesso a ele. Então, assim, no campo do PDP, tem lá link para você colocar o slide original, no caso, um Uhum. campo, né? E o link para você colocar o slide alterado. Então, o que que eu preciso verificar nessa prática? A sua abordagem com os seus estudantes desta mudança do slide. Você não precisa filmar, aparecer os estudantes e o RCO. Então, porque eu tenho acesso a isso. O que eu Tá, preciso verificar é justamente a sua abordagem, a sua estratégia de ensino com os seus estudantes, sim, tá. tá? Uhum. Então, aí vocês, né? Eu acredito que essa é a dúvida, era a dúvida maior também hoje no encontro da manhã. Ah, sim. Então, não importa
como que nós vamos desenvolver. Assim, a questão prática ou teórica, o importa é que haja aí, de forma clara, essa mudança do que é do anterior para o que nós vamos implementar. É isso, né? Isso. Na verdade, Rose, a forma com que você vai desenvolver é que vai me dar as evidências lá na sua implementação, tá? Porque a evidência da mudança do material eu vou ter quando eu for analisar o PDP de vocês. Eu terei, porque vocês têm lá no PDP o link para você colocar o slide original e o seu slide modificado, aquele que Certo. você mudou de acordo com as necessidades da tua turma. Então, você precisa ter na sua implementação, é preciso ver essa atividade com os seus estudantes, a sua abordagem com seus estudantes. Sim, Então, vamos supor, entendi. no início de conversa. Então, a forma com que você vai abordar, eu preciso verificar como que você vai pegar o material do RCO e vai abordar com os estudantes. Porque, gente, olha só, mesmo vocês modificando, ele por si só, ele não conversa com os estudantes. Essa ponte entre o RCO e os estudantes são vocês. Entende? Perfeito. Tá? Então, é a implementação, é a atividade que vocês. É a atividade, é a fala, é ali a estratégia de ensino que vocês vão utilizar com os estudantes de vocês. Perfeito. Mas, gente, se vocês tiverem outras dúvidas, me chamem no WhatsApp, vocês sabem, né? Então, qualquer coisa, me chamem aí no WhatsApp, a gente vai conversando e vai. Ou Vou te então no mandar Classroom, mensagem, tá, tá? professora? Tá. Tá, Tá bom? gente? Então, assim, passou bastante hoje do nosso tempo, Vou né? lá para outra escola, tá? Tá certo, Sandra. Tá bom. Tchau, gente. Boa semana, tá? Beleza, até mais. Tchau, tchau, professor. Até Até mais. mais. Qualquer coisa, me procurem. Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parei.